ansiedade e sua influência no desempenho esportivo. São 10 minutos apresentados. Bom dia a todos. Eu sou aluna aqui da UFSCar e esse trabalho é um trabalho sobre ansiedade e o desempenho esportivo e eu tive como objeto de estudo o voleibol. Ele foi desenvolvido numa disciplina de Psicologia do Esporte na Universidade de Santiago, onde eu estudei semestre passado. Então, antes eu vou começar falando sobre o que é a ansiedade. A ansiedade é um estado de apreensão, de nervosismo, que causa uma preocupação debilitante e ela está relacionada com uma expectativa de perigo, de ameaça. E a ansiedade está dividida entre ansiedade de traço e ansiedade de estado. A ansiedade de traço é quando a pessoa tem uma predisposição a encarar certas situações como sendo ameaçadoras. Já a ansiedade de estado é uma condição emocional imediata. O que é isso? É um estado transitório. Acontece alguma coisa e por causa disso eu me posiciono de maneira ansiosa. E aí tem alguns sintomas, eles podem ser físicos ou mentais. Então eu posso me posicionar aqui como hoje eu cheguei aqui, estava sentada ali, e aí alguns sintomas físicos. Minha mão está gelada, estou com taquicardia, a gente pode ter alteração na respiração, a voz dá uma desafinada. E sintomas mentais, que aí seria o medo, a preocupação. Será que eu vou apresentar bem? Será que meu trabalho realmente eles vão entender o que eu quero passar? E aí o modo como as pessoas percebem a ansiedade, ele acontece de maneiras distintas. Isso está relacionado com a personalidade, então aí tem a ver com a ansiedade de traço que eu tenho, tem relacionado também com diferenças sociais e culturais. Mas por que isso? Porque para algumas culturas ou para algumas sociedades aquela situação pode ser ameaçadora, para outras não, uma situação corriqueira. E aí, por causa desse modo distinto de entender a ansiedade, a gente tem a ansiedade como uma maneira prejudicial ou como uma maneira facilitadora. E mais pra frente eu vou explicar sobre isso. Pode passar. Algumas situações hipotéticas. Ansiedade alta. A gente pode imaginar um atleta, minutos antes da competição, ele lá sentado pensando sobre a competição e acha que vai se dar mal. O que acontece? Esse processo de preocupação, de dúvidas, acaba gerando muitos erros na hora que ele está lá na prática dele. Ele não vai desempenhar tão bem aquela função como ele seria capaz, pelo seu treinamento, pela sua parte tática ou técnica. E a ansiedade muito baixa, isso é muito comum. A gente vai assistir um jogo, não necessariamente voleibol, mas qualquer outra modalidade. E tem uma equipe muito melhor que a outra. O que acontece? Normalmente aquela equipe que é muito melhor técnica, taticamente, ela decai, seu desempenho é inferiorizado e tende a acompanhar aquela equipe mais fraca. Por quê? Porque a ansiedade está tão baixa que ela não atingiu uma ativação neural suficiente para desempenhar bem a sua função. Eu coloco uma frase de Bertolt e Valentin, que ela está meio que explicada nessa parte aqui de baixo. Por quê? Numa competição a gente tem o quê? Avaliação, desafio, rivalidade, expectativa. E isso, o resultado desse jogo vai levar a um prestígio, autoestima, reconhecimento social. É só a gente ver os jogadores de futebol hoje, tem aquele auge, porque ganha muito bem, porque tem mulher, tem carro, e é esse prestígio que as pessoas querem. É uma teoria interessante, a teoria do invertido. Então aqui a gente tem um gráfico, só que é em espanhol. A gente tem uma ativação neural que vai de baixa, que seria em estado de extrema sonolência, para alta, que seria extrema agitação. E o ponto em que a execução é melhor seria numa posição média, numa ansiedade média. Porém, a gente tem um ponto negativo com isso. Porque vendo esse gráfico ali, dá a impressão que a ansiedade só vai ser boa se ela estiver no ponto médio. E não é bem assim. Essa é uma outra teoria, a zona ótima de funcionamento. Como a teoria do invertido foi muito criticada, eles bolaram uma nova teoria que chama zona ótima de funcionamento, que declara como um intervalo. A pessoa tem um intervalo ideal da ansiedade para ter um desempenho bom da sua função. E aí o ponto positivo qual que é? Ele considera o nível de exigência motora. Então, por exemplo, no caso de um golfe, é um esporte de precisão. A ansiedade dele precisa estar muito baixa para ele conseguir um bom desempenho. Já no caso do rugby, é um esporte que a gente tem muita potência de força e eles estão em extremo contato. Então, por causa disso, o legal é estar com uma ansiedade um pouco mais elevada. Tá?
tive foi analisar a equipe de voleibol da USACH, da Universidade de Santiago do Chile, e ver o nível de ansiedade das meninas antes de uma partida pela Federação Nacional, que é um campeonato chileno, contra a Universidade Tecnológica Metropolitana. Aí, de antemão, eu já aviso que a Universidade Tecnológica Metropolitana, a UTEM, ela era um time muito inferior. Então, isso também teve alguns reflexos na hora que eu apliquei o teste com as meninas. Os procedimentos metodológicos. Eu usei um questionário que as meninas responderam 1 hora antes do jogo. E ele é um questionário já adaptado para o espanhol. A versão original dele é inglesa, mas ele já tem uma adaptação para o espanhol. Foram 7 jogadoras que participaram. Por que 7? É um número muito pequeno, concordo. Mas jogar na universidade é optativo, é voluntário. Então as 7 jogadoras eram as únicas que estavam disponíveis para jogar esse jogo contra o UTEM. Isso também tem reflexo porque elas jogaram 6 jogadoras em quadra e uma líbero. Se uma se machucasse, iriam acabar perdendo até por WO. Faixa etária, elas tinham de 18 até 25 anos. A média de idade era baixa, de 20,7 anos. Então a maioria era caloura, era bichete na universidade. E a hipótese que eu tinha era, atletas com menos experiência têm mais ansiedade? O nível de ansiedade diferenciado de acordo com a posição exercida? Eu demonstro como que é esse teste. O questionário ele é feito, são 17 questões, e aí as questões têm a ver com ansiedade cognitiva, ansiedade somática e autoconfiança. A ansiedade cognitiva, lembra, está vinculada com aqueles sintomas mentais. Já a ansiedade somática é vinculada aos sintomas físicos. E esse foi o questionário que eu apliquei para elas. Então, por exemplo, ali a primeira questão. Eu estou muito inquieta, estou agitada. Elas podiam responder nada, um pouco, moderado ou muito. E aí depois, no final, conforme elas respondiam, eu somei a pontuação. 1, 2, 3 ou 4. E aí ele tem uma escala que mostra. Aqui seria a tabela, mostra o jogador, a idade, a experiência em anos esportivos, ansiedade cognitiva, ansiedade somática, autoconfiança e posição. E aqui embaixo tem a escala. Então, por exemplo, vejamos aqui. A jogadora A tinha uma ansiedade cognitiva de 18 pontos. Então, isso se encaixa numa ansiedade alta, certo? E aí a gente já pode reparar, ela tem menos experiência das 7 jogadoras que foram analisadas. Só bater o olho aqui a gente já percebe. Conforme os anos de experiência esportiva aumentam, e essa experiência que eu pus aqui é uma experiência competitiva. Elas poderiam treinar, mas se elas não competiam, ou por uma universidade, que em geral é isso que ocorre no Chile, ou então por um clube que dificilmente existe lá, elas participariam, elas colocariam só a partir de quando elas estavam competindo. Batendo o olho aqui a gente vê, conforme aumenta os anos de experiência esportiva, a ansiedade cognitiva diminui. A ansiedade somática, vejam só, é mais visível ainda. Então, enquanto aquela que tinha entre 0 e 3 anos de experiência tinha uma pontuação de 20, a com mais de 11 anos de experiência, 7 só. Então, é uma diferença bem perceptível. E a autoconfiança, lembra que eu falei que a UTEM é o time que era o pior time da liga? Então, aí mostra exatamente, a autoconfiança estava elevada, porque elas tinham praticamente certeza que elas conseguiriam vencer aquele jogo. E aí, falando disso, que elas tinham praticamente certeza, lembra que eu falei daquela, quando 2 equipes, uma boa e uma ruim, jogam, normalmente aquela que é muito boa acaba decaindo? Foi exatamente isso que aconteceu. Elas erraram muito, mas mesmo assim elas conseguiram vencer, elas acabaram ganhando por 3 sets a 0. E aí, quanto ao questionário que eu apliquei, eu posso concluir que quanto aumenta os anos de experiência, a ansiedade diminui. Ou então, com relação ao desempenho esportivo, ele não é só parte da tática e da técnica, ele também tem que ter uma preparação psicológica, para aguentar a pressão, às vezes dos pais, às vezes do próprio técnico. E outra coisa que a gente tem, que eu não pus aqui, na minha hipótese estava a questão do posicionamento, se é ponteira, se é central, se isso influenciaria na ansiedade. Eu não pude fazer uma avaliação detalhada porque o número de atletas era muito pequeno. Mas eu posso adiantar que a jogadora que era capitã, que ela tinha mais experiência e que também era a levantadora, que é um cargo de extrema precisão, ela foi a que demonstrou a ansiedade mais baixa e demonstrou uma ansiedade muito baixa e autoconfiança muito alta. Pode passar. As referências do meu trabalho estão aí, se alguém quiser. E aí, muito obrigada, essa é a equipe que eu fiz o trabalho.
que eu posso fazer, eu não apliquei nenhum questionário posterior. Mas eu assisti o jogo, no segundo set, elas tiveram uma quantidade de erros que foi praticamente o número de pontos que a Alten fez. Então, por exemplo, a Alten, eu não lembro certinho, mas se a Alten fez 9 pontos, 7 foram erros das meninas da Alsat. Então aí ficou bem perceptível, o time era muito inferior, por isso que elas não perderam. Mas a quantidade de erros foi absurda. E aí a ansiedade, nesse momento, você pode... A ansiedade estava baixa. Comentário? Houve muitos estudos aqui no Sul também, onde compara o nível de ansiedade de estado 1 hora antes do jogo, 30 minutos no intervalo do primeiro, segundo set, do terceiro para o quarto set. E chegaram à conclusão que não houve alteração na ansiedade. Quer dizer, então, ao invés de você causar um transtorno na sua equipe de intervalo de set, vem cá, responde questionário rápido, esse aí é o maior questionário de visão do Spielberg, que tem 16 questões, 15 questões. Você aplicar o questionário de ansiedade de estado 1 hora antes do jogo, é o mesmo resultado se você aplicar meia hora antes, durante o jogo, até o intervalo do terceiro e quarto set. Agora, quanto a isso, eu posso agregar outra coisa. Quando eu fui realizar o trabalho, fiz algumas leituras e percebi assim, que a ansiedade somática, aquela que demonstra sintomas físicos, meia hora antes é o auge. Conforme vai tendo o jogo, vai percebendo o que está acontecendo, essa ansiedade vai diminuindo. Talvez não a ansiedade, mas os sintomas que a pessoa apresenta. Porque daí tem que ser da autoconfiança. No momento que você está bem no jogo, aí você tem autoconfiança, então ela pode estar alta, você identifica. Então, essa ansiedade somática, acho que durante a partida, acho que fica mais fácil, né? De observar. Sei. Parabéns. Legal. Legal. Muito gelado ainda. E a tua ansiedade por a gente estar aqui no momento?